Então, crianças, voltei. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre história. Lá na apostila, tá? Página 55, que a gente vai relembrar um pouquinho, né, o capítulo 3 que nós iniciamos na semana passada. O capítulo 3, né, ainda fala das questões históricas da migração, suas contribuições, tradições, culturas que os outros povos trouxeram dos seus países para cá, tá? E na sequência, né, a gente viu também que eles migram, né, de países, a gente viu também que pode migrar de estado, de região, enfim, por inúmeros motivos, pela guerra, pelo tempo, né, pela área climática, pelas condições financeiras, né, em busca de melhores empregos, né, de estabilidade para as famílias. Então, essa migração acontece de várias formas. E a gente vai falar também um pouquinho da migração, né, em relação a esses povos que aqui chegaram. E a gente vai pegar um ganchozinho lá na apostila de geografia, quando a gente falou sobre a formação do povo brasileiro, tá bom? Tô aguardando vocês. Voltei. Como a gente está falando de imigração, a gente vai relembrar o último balãozinho que nós lemos aí na página 59, ó, para que a gente não se esqueça. Migrar é se deslocar de um lugar para o outro de forma permanente ou provisória. As pessoas migram por motivos diversos. O que determina a razão é o momento histórico em que elas estão se vivenciando. Dando continuidade a esse texto, o que a gente vai ver aí agora? A gente vai ver, né, vai falar um pouquinho sobre a cultura indígena, né, um pouquinho de como era, né, a vida dos africanos que chegaram aqui. Então a gente vai relembrar um pouquinho toda aquela história, né, da formação do povo brasileiro, trechos que nós falamos lá atrás da nossa sala de aula. Ai, que saudade, gente, né? Da nossa sala de aula, que a gente, quando começou a abordar os temas que traziam a apostila. Então aqui a gente vai falar bastante sobre isso, da cultura, das tradições, de como viviam os indígenas, como foi a chegada dos portugueses, né? E até mesmo a questão do povo africano, como que eles foram inseridos, né? Como que aconteceu essa migração aqui no Brasil. Vamos lá? Acompanha aí junto comigo que a gente vai fazer umas marcações com o marca-texto, tá? Então, página 60, lá em cima no início da página. Muitos povos migraram para o Brasil ao longo da história, pois a partir do século XVI chegaram ao país portugueses, holandeses, africanos, japoneses, turcos, italianos e vários outros povos. Eles não migraram juntos, cada uma dessas nacionalidades chegou em um determinado contexto histórico, motivado por uma razão diversa, mas todos vieram em busca de melhores conquistas e novidades. Alguns povos migraram do seu país original, como a gente já tinha falado, né? Fugindo das guerras, perseguições, conflitos, porém, na maioria das vezes as pessoas se mudam buscando melhores condições de vida, ou seja, formas melhores de viver a vida, de criar os filhos, de conseguir conquistar os desejos de consumos mais latentes do ser humano. Então, vocês podem marcar todo esse parágrafo que tia Jerusa aí acabou de ler, tá bom? Enquanto vocês marcam, eu continuo aqui falando. Então, como eu já havia falado para vocês, né? Essas migrações aconteceram por diversos motivos. E também, né, da propaganda, né, feita pelos portugueses lá no início, quando eles descobriu nossas terras.
Lembra que eu comentei com vocês que eles produziam cartazes, né? Falando das inúmeras terras que existiam aqui no Brasil. Por quê? Porque naquela época eles também não conseguiram administrar todas as terras, porque eram muitas. Então a proposta deles era querer, né, vender, trazer pessoas para poder habitar essas terras, para eles não terem muitos gastos, para eles terem essa divisão de gastos entre eles. Por isso eles faziam essa propaganda, fazendo anúncios maravilhosos sobre o que tinha aqui nas nossas terras, tá? Continuando aí. Embora muitos imigrantes tenham vindo para o Brasil e colaborado para a construção da sociedade brasileira, muitos povos já haviam nesse país anteriormente. Que pessoas eram essas? Né? Que povo era esse? Os índios, que nós vamos falar agora. Quando os primeiros grupos estrangeiros chegaram ao país, encontraram povos que viviam aqui em completa harmonia com a natureza, pois só retiravam dela o que era necessário para o seu próprio sustento. Além disso, eles tinham suas práticas sociais e culturais próprias, que eram bem diferentes das práticas dos imigrantes, né? Então, vocês marquem até aí onde a Jerusa acabou de ler, imigrantes, tá? Informação importante. Então, como a gente já havia falado também, os índios, eles tinham todo um cuidado, todo um zelo com o ambiente onde eles habitavam, né? Eles só retiravam o que era importante para o seu consumo, eles não destruíam, né? Eles não devastavam, como depois aconteceu com a chegada dos portugueses, que foi uma exploração das nossas riquezas, isso incluindo as riquezas do solo, né, do pau-brasil. Então eles foram devastando, né, muita coisa desde aquela época. Continuando aí, ó. Esses povos foram chamados de índios. Por quê? Tia Jerusa já contou para vocês, lembra? Porque quando os portugueses saíram de Portugal, a intenção deles era chegar aonde? Às Índias, também com o mesmo objetivo de explorar, né? Mas aí o que houve? Eles se perderam e chegaram às terras brasileiras. Quando aqui chegaram, que encontraram os índios, né, à margem, né, na beira da praia, eles achavam que estavam chegando nas Índias, por isso que deram esse nome, né, índios. Haviam chegado à Índia, mas esses grupos de povos originários se autodenominavam assim, uma vez que viviam no país mais de 1.400 tribos que possuíam costumes diferentes, e cada uma delas tinha sua identificação própria. Como havia, agora na página 61, tá? Como havia mais de 1.000 tribos vivendo no Brasil antes da chegada dos imigrantes, é difícil saber exatamente como viviam cada uma delas. Contudo, é importante saber que todas elas respeitavam a natureza, a ancestralidade, os mais velhos e os valores religiosos nos quais acreditavam. Todas elas caçavam, colhiam os seus alimentos e sobreviviam de tudo o que conseguiam na natureza, ou seja, seus alimentos, abrigos, vestimentas e remédios. Marquem até aí, tá, amores? Remédios. Então, o que a gente percebe, né? Que eles lidavam muito bem com a natureza, eles respeitavam os índios mais velhos da tribo, né? Eles tiravam da natureza os seus alimentos, caçavam, pescavam e, além de tudo, tirava também da natureza os remédios, né? Porque o que nós chamamos de ervas medicinais. Eles não tinham assim farmácia como temos hoje, né? Chega lá com um remédio prescrito, o farmacêutico vai lá e entrega pra gente. Não é assim. Antes eles exploravam toda essa parte da natureza para poder se curarem. Então, os mais novos sempre trocavam essa experiência e pediam os aconselhamentos aos mais velhos da tribo, tá?